Olá, amigos da natureza. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as gloxinas. Vou passar para vocês algumas dicas de cultivo e também vou estar falando sobre o período de dormência dessa planta. As gloxinas, elas são plantas que podem ser cultivadas nos vasos comuns, como está aqui, né? Ou de forma pendente também. Elas não crescem em ramos, né? Assim, para ficar pendurada, mas pode ser cultivado pendente. As folhas são aveludadas, né? São bem carnudas, né? Aqui, com essas marquinhas aqui atrás, né? Essas fissuras bem nervuradas. É áspera aqui, como se fosse um veludo, na verdade. A sensação como se tivesse vários pelinhos. As flores, ó, eu tenho todas elas, são flores lisas, né? Não são dobradas aqui, são só 5 pétalas, né? Olha que perfeição essa flor. Então ela nasce hastes aqui, ó, que aqui produzem as flores. Depois que cai a flor, né? Como essa daqui, eu vou até tirar. Uma dica importante também, vou aproveitar e já falar de uma vez. É importante a gente estar tirando as flores, né? Que já secaram. Folhas secas como essa aqui, ó. Vou tirar com a mão mesmo aqui. Para que a planta, né, fique mais bonita, não junte também fungos nem bichos. É bom retirar. E aí logo em seguida que ela já produz a flor, aqui no meio onde estão sendo geradas as sementes, ó. Essa aqui já abriu, ó. Essa daqui, ó, se eu consigo tirar. Aqui ficam as sementes, ó, minúsculas sementes ali no meio. E essa planta pode ser propagada, né, por sementes. Eu, na verdade, nunca propaguei por sementes, mas principalmente por, né, touceiras. Tirar ali uma touceira com bastante cuidado para não danificar, né, porque na verdade é um tipo de suculenta essa planta, né. O caule é muito suculento, olha, ele quebra bem facilmente. Então, a gente pode vir aqui na touceira, retirar com um pouquinho de raiz, né, e replantar. Ou também, né, através das sementes, que é um processo mais lento, né, mais demorado. Quando a gente retira aqui um desses touceiros aqui, um desses galhos, e planta e deixa num lugar fresquinho, ele, assim, com uns 15 dias ele já vai estar renovado, bonito, né? Dependendo, nem vai sentir muito. Mas pelas sementes é necessário colher essas sementes, né? Deixar elas secarem, depois preparar um substrato úmido e semeá-las, né? Bem assim, bem rasinho, para que elas venham nascer. Mas eu nunca fiz esse processo por sementes. Elas acabam se perdendo aqui, na verdade, né? Como eu faço mais por mudinhas. E vou mostrar essa branquinha aqui. Essa branquinha aqui eu ganhei, deve ter mais ou menos um mês. E até algo interessante que aconteceu, assim, de fato, um fato triste, né? A senhora que me deu essa muda que veio a falecer. Então, toda vez que eu olhar para essa muda aqui, dessa branquinha, eu vou estar lembrando dela. E ela tem aqui, ó, uns botõezinhos abrindo. Eu não tinha dessa cor branca. E ela me presenteou, olha, essa linda flor, formato de um sino, né? Branca, super delicada, também lisa. E outro detalhe, né, outra forma de fazer propagação da gloxinia é através das folhas. Eu venho aqui, né, nessa touceira, escolho uma folha como essa aqui, ó. Ela tá madura, né? A folha de baixo, ela tá madura. Eu apenas corto aqui assim, rente ao caule, preparo um substrato, né, bem fofinho, úmido, e
faço um furinho e coloco essa folha. E essa folha vai aqui embaixo, né? Onde a nódoa vai secar, ela vai enraizar e com o tempo vai crescer um tubérculo, que é a batatinha, né? Aqui debaixo, além das raízes, né? Tem as batatinhas, que é um nome mais comum que eu costumo chamar, né? Mas na verdade, são tubérculos. E essa daqui, essa rosa, olha que linda, olha, já floresceu bastante. Tem folhas secas para serem retiradas. E aqui tá mais fácil de vocês verem as sementes, olha. É como se fosse um copinho aqui, né? Olha, se a gente quiser colher, tá fácil colher as sementes. Vou mexer aqui para ver. Como choveu, pode ser que eles estejam bem grudadinhos. Mas olha, parece uma sujeirinha, mas são sementes, ó, minúsculas. Minúsculas mesmo. Como se fosse um pozinho, uma borra de café. Inúmeras sementes, são muitas. Olha que maravilha da natureza, né? Vou colocar elas nesse vaso aqui, ó. E essas gloxíneas, elas passam por um período de dormência. Essas aqui que já estão floridas, ó, elas não estavam tão bonitas assim. Há uns 3 meses atrás, elas estavam bem feinhas, né? E aí a importância da gente cuidar mais ainda delas. Não é pensar, minha gloxínia tá feia, eu vou jogar fora. Não, a gente deve cuidar, regar, né? Para que ela fique ainda mais bonita, né? E um detalhe importante, que o período da dormência não é que a nossa planta morreu. Esse aqui, ó, esse exemplo aqui é perfeito para vocês entenderem, ó. Essa planta aqui, esse vaso estava cheio assim, ó, como este aqui. Muitas folhas e flores. Essa aqui é da cor lilás, é um roxo. Ela não tem o dela florida, mas essas duas aqui, ó, esse outro vaso aqui, ó, elas estão recuperando porque eu replantei recentemente. Por isso elas estão assim meio murchas. Eu não quis cortar o excesso de folhas para não danificar, ela não sentir muito, né? Então, aqui embaixo tem algumas batatinhas, além dessas mudinhas aqui, ó. Então, essa da cor roxo. Então, ela está recuperando, daqui a pouco vai estar linda também. Já essa daqui, ó, é ideal para mostrar para vocês o período da dormência. Às vezes a gente chega e o vaso tá assim, dessa maneira, né? Como se não tivesse essa mudinha aqui. Fala, minha gloxínia morreu. Não. Ela tá passando simplesmente por um período de dormência. É comum. E ela não morre porque o tubérculo, né, a batatinha fica debaixo da terra e ela, quando passar esse período, né, da dormência, ela começa a brotar novamente. É o que aconteceu aqui, ó. Aqui embaixo tem uma batatinha bem grande e as folhas que estavam aqui ao redor secaram e caíram, eu retirei e eu pensei assim, agora eu vou aguardar, né? E veio esse brotinho lindo, olha, eu vou aproximar aqui. Vejam só como ele é todo peludinho. Olha que fofura. Super delicadinho. As primeiras folhas são mais roxinhas, mas olha que veludo. Ela tá nascendo com todo o vigor, com toda a saúde. E esse substrato, né, aproveitar e falar, o substrato ele tem aqui terra tirada do quintal mesmo, né? E também tem esterco bovino curtido. E aqui eu resolvi colocar essas lasquinhas de carvão, né? Não coloquei muitas, mas coloquei essas lasquinhas de carvão. E como eu fiz o caso dessa outra aqui que eu replantei, eu troquei de vaso, né? Porque eu fiz esse vaso de cimento aqui e gostei da ideia e resolvi plantar ela. Mas a gente pode estar replantando para que a gente troque o substrato, né? Com o passar do tempo o substrato vai ficando com muita areia, né, sem nutrientes para a planta, então é bom a gente estar fazendo replantio, revitaliza a planta, né, ela fica bonita novamente. Então, recapitulando, a gente pode fazer o plantio, né, da gloxínia, retirando uma dessas mudinhas da touceira ou tirando uma folha e fincando. Essa folha vai enraizar e rapidamente vai ter um novo
um novo broto e vai encher o vaso novamente. E também, né, a outra opção é por sementes, né? Como eu disse, eu nunca fiz, mas elas estão aqui, ó. Normalmente quando a gente compra sementes, são essas aqui. E elas germinam, né? E vão formar novas mudinhas. Mudinhas minúsculas, depois vão ganhando forma e vão crescendo e depois ficam lindas assim. Esses caules aqui, eu deixo eles, como eu falei aqui no meio, tá formando sementinhas. Eu normalmente só corto eles quando eles começam a secar. E aí ela acaba se fortalecendo mais, né, para os próximos, esses próximos botõezinhos se abrirem, né, com mais saúde, ó. Então essas gloxinas aqui todas estão se renovando, né? Algumas já estão com um período de floração mais adiantado, né? Como essa rosa aqui, essa outra aqui que já floriu bastante, né? Aqui. E outras que vão começar, né? Essa aqui é da lilás, vai começar. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde essa lilás e essa aqui do ano passado estão mega floridas, muito lindas. Mas foi bom esse período aqui que elas estão passando, né? Para mostrar para vocês o processo. Então, se você cultiva gloxinia ou vai cultivar pela primeira vez e de repente você que não sabe, olha para o seu vaso nesse período, ela passou por esse dormência, agora no período do verão, já entrando no outono, ela está começando a florescer novamente. Então, se você se deparar com uma situação dessa, sua gloxinia parece que morreu, não descarte a sua planta, cuide dela. Se for preciso adubo, se for preciso troque substrato, coloca num lugar mais fresquinho que ela vai renovar. É o caso aqui, ó. Começou um pequeno brotinho, daqui um mês ou 2 já vai estar super linda e com muitas flores. E essa planta, a gloxinia, ela é uma planta que é para ser cultivada, como eu falei, pode ser em vasos comuns assim, né? Ou pode ser vaso de pendurar. Enfim, vai do seu gosto. E no mais, a gloxinia ela gosta de claridade. Aqui eu tenho um sombrite que mantém a claridade, né? Mas não o sol forte direto. Se elas ficarem um sol forte direto, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um exemplo. As folhas vão ficar assim, vão queimar todas. Ela não vai suportar, porque ela é uma planta que é muito suculenta, ó. Tem muita água nas folhas, bem suculento o caule. Então o que acontece? Que o sol quente faz com que essa água venha secar e essa planta, né, acaba morrendo, ficando feia. Mas ela é uma planta de meia sombra, de luz filtrada, luz indireta, vamos dizer assim, não sol direto. Elas precisam de claridade, dessa luminosidade, para quê? Para que ela floresça e não fique aqui, né, com as folhas magrinhas, estioladas. Se você perceber que ela está muito com os brotinhos assim, muito compridos, muito fininhos, né, aqui a base, é porque ela precisa de claridade, precisa de luminosidade, de um pouco de luz, né, solar filtrada, para ela poder ficar com as folhas, né, vistosas, saudáveis, né, com caule forte, mais firme e florir, né? A floração depende da claridade. Eu nunca cultivei dentro de casa, até porque minhas plantas ficam aqui mais no jardim, né, no quintal. Mas eu percebi que em algum momento que eu deixei elas num local mais assombreado, com menos incidência solar, né, luz filtrada, eu percebi que elas foram ficando magrinhas assim e nada de flor. Então nesse local aqui, ó, elas recebem sol mais na parte da tarde, né? Mas durante o dia todo tem claridade. Então elas estão floridas, né? Floresce praticamente o ano todo, né? Essa remessa de flores aqui caindo já começa mais. E é uma planta que não enche muito vaso, vamos dizer assim. O porte dela é isso aqui, né? Ela faz lembrar muito a violeta, né?
as folhas peludinhas. Apesar de que a folha da violeta é redonda, mas pelo fato de ser aveludado aqui. Essa planta ela gosta de local assim, do solo úmido, né? Não pode ser encharcado, porque se o solo estiver encharcado, ela vai apodrecer, né? Aqui, ó, por exemplo, choveu. E ideal, falando sobre a chuva, quando estiver chovendo, a gente fazer o possível de colocar nossas plantas para receber a chuva, porque a água da chuva tem, né, componentes que a água comum não tem. É coisas da natureza mesmo, né? Mas aí aqui o solo tá úmido. Ó, se começar a chover, por exemplo, a semana inteira, aí sabe o que eu faço? Eu recolho todas daqui e coloco num local onde tem um telhado. Na verdade, o cultivo, essas coisas fazem parte do cultivo, né? Se o sol tá muito quente, tem plantas que eu vou retirar e pôr na sombra. Tem plantas que no período assim da chuva eu tenho que recolher elas e levar elas para um local que não vai ficar molhando demais, porque, né, é melhor a gente fazer assim do que perder as nossas plantas. Outras plantas não tem problema receber água da chuva, que seja um período de 7 dias chovendo direto, não tem problema, né? Não vai ficar encharcado. Mas as plantas que estão no vaso, principalmente, elas tendem, né, a reter muita água no vaso, porque a chuva constante não permite que o vaso venha secar, né? Que a terra venha secar. Inclusive, essas aqui estão todas com solo úmido, mas você pode deixar o solo ficar seco entre as regas. Não precisa deixar secar tanto a ponta da sua planta murchar, mas pelo menos assim deixar, você vê que está seco, você passa o dedo que não sai sujo de barro. Para quê? Porque a planta, né, é para que esse substrato venha secar até embaixo, que às vezes a gente olha assim, tá seco aqui em cima, mas dependendo da profundidade do vaso, ó, o substrato ainda tá molhado aqui embaixo e a gente vem e rega novamente e acontece de apodrecer nossa planta. Então a gente tem que dar sempre uns espaçamentos. Isso aí vai depender da região onde você mora, se o tempo tá fresco ou se tá calor, isso vai depender muito. O cultivo, na verdade, a gente vai aprendendo, né? Cada planta tem uma forma de cultivo e a gente vai aprendendo com cada uma delas. Então, recapitulando, forma de propagação, né? 3 formas, a mais fácil é por touceiras e a que eu já testei também, além da touceira, por folhas. As sementes, né? É a forma de propagação que a gente sabe que toda planta traz consigo, né? As sementes germinam e nascem novas mudinhas. Essa planta passando então pelo período de dormência, você não descarta ela, continua cuidando, zelando, ela vai te surpreender novamente. Todas essas aqui estavam nessa situação aqui, sem nada no vaso. O vaso totalmente só com terra aparentemente, mas a batatinha, o tubérculo está escondido debaixo da terra. Então é só esperar, só ter paciência. Cuide dela com mais amor e carinho, que ela vai te surpreender depois. Olha o resultado. Olha como que elas ficam lindas. Isso aqui é maravilhoso, é gratificante demais. E faça novas mudas. Se você vende ou se você, caso, faz mudas mesmo para doar. E principalmente, eu sempre faço mais de um vaso, né, das minhas plantas, porque se acontecer alguma coisa de eu perder uma, eu tenho mais, né? Igual essa rosa tem 2, tem 3, da roxa tem 2, né? Essa aqui, a outra, a branca, como eu falei, né, no início do vídeo, que eu ganhei e vai ficar de lembrança da senhora que me deu. E em breve eu vou estar fazendo mudinhas, né? Vou fazer mudinhas com as folhas, né? E com esses brotinhos que estão aqui nascendo do lado. Fazer, né, mais mudinhas para, além de embelezar mais, né? Aqui o jardim, aqui onde eu cultivo as minhas plantas, ter sempre mais de uma muda, porque se acontecer algo de perder uma, tem outra, né? E então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido mais, né, sobre o cultivo das gloxíneas. Eu fico por aqui
Boa sorte com o seu cultivo. Você que já cultiva, né? Você que pretende cultivar, tenha uma boa sorte e até mais.